Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia e a gente vai continuar aí no mundo da engenharia genética. Hoje a gente vai falar sobre transgênese. E o que é transgênese? A transgênese ela é uma técnica, um processo em que há transferência de genes de um organismo para o outro. A gente viu um pouco como é que isso é feito, né, nas aulas passadas. A gente viu aí que a gente pega é feito principalmente com bactéria, né? A gente corta ali uma parte do material genético presente no plasmídio da bactéria, usando a enzima de restrição, e a gente também corta, né, uma parte ali do DNA que vai sintetizar uma proteína, alguma coisa de interesse para a gente, de um outro organismo, a gente vai usar a enzima de restrição, cortar, e com a enzima ligase, a gente vai ligar, né, esse gene que codifica a proteína que a gente tem interesse no DNA ali da bactéria que vai ser o vetor, né? E aí a gente obtém, né, a bactéria que é capaz de sintetizar proteínas de interesse. E a gente chama, né, o organismo que recebe esses genes de organismo transgênico. E assim, os organismos transgênicos, gente, estão presentes na nossa vida, estão aí na nossa comida, já faz parte do nosso dia a dia. Se vocês observarem a embalagem de alguns alimentos, né, principalmente alimentos que contêm milho, contêm soja, você vai ver ali, até então que eu saiba, é obrigatório ter um símbolo, que é um triângulo amarelo com T, né, que simboliza que é um alimento transgênico. E tem muito aí debate sobre será que isso é saudável? Será que isso não é? Porque até onde a gente sabe, não faz mal nenhum pra gente os alimentos transgênicos. Mas a longo prazo a gente não sabe, entendeu? Os estudos que mostram que. Os estudos que a gente tem até agora mostram que esses alimentos não fazem mal nenhum pra gente. Mas tem gente que prefere consumir, né, os alimentos orgânicos aí, alimentos mais naturais, que não houve nenhuma modificação. E qual que é a vantagem dos alimentos transgênicos? É, os alimentos transgênicos, gente, podem ter uma resistência maior, por exemplo, contra um tipo de doença, contra um tipo de fungo, bactéria. Vamos pegar aí, por exemplo, o milho transgênico. O milho. Existem, né, pragas que podem acabar com a plantação de milho, mas aí você consegue sintetizar ali, colocar um gene nesse milho que faz com que ele resista a determinadas pragas. Aí o que acontece, né? Vai vir a praga, não vai afetar aquela plantação, então é vantajoso para o produtor, é vantajoso para nós consumidores, porque se aconteceu, né, uma infestação, aí acontece uma praga, uma doença, não vai acabar com a plantação, logo o valor daquele alimento não vai subir no mercado. Então é vantajoso para a gente até o presente momento, né? E não há nenhum prejuízo aí para nossa saúde, até o que a gente sabe até agora. E aí, né, a gente tem os organismos transgênicos, né? E os organismos transgênicos, eles sofreram modificação na sua genética, né, no seu DNA. Então, eles pertencem a uma classe que a gente chama de organismo geneticamente modificado, ou OGM. Talvez vocês vejam aí também chamado de GMO, que é a sigla em inglês, Genetic Modified Organism. Mas é a mesma coisa. Então, olha, todo organismo transgênico é um OGM, ele é geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um organismo transgênico, porque podem haver organismos aí que sofreram uma modificação no seu DNA, mas não necessariamente são transgênicos, eles sofreram outro tipo de modificação. Mas isso, gente, é um assunto que está muito em alta, quem sabe aí pode vir até na redação do Enem para vocês, né, os OGMs. Então é um assunto que está bem alto ultimamente, é interessante vocês ficarem por dentro dele. E agora, né, continuando aí o assunto da engenharia genética, a gente também tem os clones. Os clones, eles são organismos que apresentam o mesmo material genético. A clonagem, ela ocorre de maneira natural em espécies que se reproduzem assexuadamente. Lembram que bactérias, né, alguns protozoários,
eles se reproduzem de forma sexuada, até mesmo alguns animais, como a planária, por exemplo, né? Ela ali se divide em duas, ela não vai misturar o seu material genético, né, com outro indivíduo, então vai nascer dali um clone, um indivíduo que tem o mesmo material genético do que, né, a mãe, no caso. E um grande exemplo aí de clonagem é a clonagem da ovelha Dolly. Eu não sei se vocês vão lembrar, porque vocês são jovens, né? Mas isso foi no início dos anos 2000, se não me engano. Não sei se foi em 2001, 2002, que assim, foi o acontecimento do ano, que foi a clonagem de uma ovelha. Como é que eles fazem a clonagem, né, aí de um animal? Eles pegam primeiro uma célula que tenha núcleo, né? Porque a célula que tem núcleo vai ter o material genético dentro dela. Eles conseguem retirar o material genético que está nesse núcleo e eles colocam no óvulo ali de outra ovelha. Só que é um óvulo que não tem o material genético daquela ovelha. Então aqui para a gente ver a imagem, né? Para explicar melhor. A gente tem uma célula aqui da ovelha A. Eles vão retirar, né, ali o DNA que está no núcleo dessa ovelha A, e daí eles vão pegar o óvulo da ovelha B e vão tirar o núcleo do óvulo da ovelha B, ou seja, vai ficar ali o óvulo, mas sem o núcleo, né? E aí eles vão pegar o DNA dessa ovelha A e vão colocar ali no óvulo da ovelha B. E ali vai ser estimulado para que haja, né, o desenvolvimento. Eles vão implantar esse óvulo dentro de uma outra ovelha, pode ser da mesma ovelha B ou na ovelha C, né, no caso ali. E essa ovelha C, né, vai ali ficar grávida, né, vai ter o processo da gestação, do desenvolvimento e vai haver então o nascimento da ovelha que vai ser o clone da ovelha A, né, que doou ali o material genético. É esse que é o processo de clonagem para fim reprodutivo. Atualmente, eles fizeram esse experimento, né, nos anos 2000, mas atualmente não se faz tanto esse experimento mais com animais e nem com humanos. Com humanos aqui no Brasil, nem pensar. Porque tem aí toda uma questão ética. Por que tem essa questão ética? A ovelha Dolly, né, que foi o clone que nasceu, ela nasceu já com problemas de saúde. Por que ela nasceu com problemas de saúde? Porque vamos supor que a ovelha A é uma ovelha adulta, aí, não sei, de 3, 4 anos de idade. O material genético retirado dela também tem 3, 4 anos de idade. Então, quando essa ovelha A nasceu, o clone, né, da ovelha A nasceu, a Dolly nasceu, ela já nasceu com o material genético de 4 anos de idade. Ou seja, ela meio que já nasceu com o organismo dela, né, sendo adulto. Tipo, ela nasceu filhotinho, mas lá os genes dela, os órgãos dela, tudo dela, nasceu já com a idade, né, a gente está supondo aqui que é de 4 anos. Com uma idade de 4 anos. Então, ela desenvolveu problemas de saúde, né, porque ela já nasceu adulta, teoricamente, com um organismo adulto. E ela morreu de forma precoce, comparada, né, às ovelhas que nascem naturalmente, justamente por causa disso. Ela desenvolveu problemas de saúde de ovelhas que são atribuídos a ovelhas idosas, por causa disso. Não lembro quanto tempo que ela viveu, mas foi bem menos tempo do que uma ovelha comum. Inclusive, se não me engano, ela foi sacrificada por causa dos problemas de saúde dela. Então, não é tão simples assim quanto a gente pensa. E outros exemplos de clonagem que a gente tem são as clonagens de plantas. E a clonagem de plantas é uma coisa que a gente mesmo faz o tempo todo. Sabe quando a gente pega a mudinha ali da planta da nossa vizinha que tá bonitinha, a gente pede uma muda. Aí a vizinha vai, né, corta ali uma parte do caule, talvez pega uma parte da raiz. O que ela tá fazendo é um processo de clonagem, tá pegando um pedaço de uma planta, né, e vai te dar para você plantar e vai ser, né, pertence ali ao mesmo indivíduo. Então, é um tipo de clonagem. E o que a gente tem, que está bastante em alta, é a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, gente, é muito interessante, porque como é que ela é feita? Ela é feita da seguinte forma, muito parecida com a clonagem reprodutiva que a gente viu da ovelha Dolly. A gente vai ter, né, a célula do doador e a gente vai ter um óvulo sem núcleo.
A gente vai tirar ali, né, o núcleo do doador com material genético e vai implantar no óvulo sem núcleo. E ali vai ter todo um estímulo, né, para que haja um desenvolvimento desse óvulo com o núcleo, para que as células comecem a se proliferar. E se vocês lembram bem, quando a gente, vocês estão no terceiro ano, acho que vocês já viram isso, que quando a gente, né, tá no início do desenvolvimento ali embrionário, a gente tem as células tronco, né, as primeiras células que vão surgindo, depois vão se diferenciando em células que vai dar origem ali ao nosso organismo humano completo. Então, eles usam essas células tronco para terapia. E isso tudo, gente, é feito fora do corpo humano. Não tem, né? Você não vai implantar isso no útero de uma mulher. É tudo feito fora do corpo humano. E essas células tronco, a gente pode, né, fazer estímulos para que elas se diferenciem nas células que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente tem aí, né, um órgão nosso que está falhando, um tecido nosso que está falhando, e se a gente faz essa clonagem terapêutica, a gente consegue obter, né, a partir de células troncos, talvez tecidos e órgãos saudáveis e que possam ser transplantados para a gente sem problema nenhum de compatibilidade. Mas, novamente, isso bate aí, né, tem um certo embate, na verdade, com a questão ética, porque o que a gente vai fazer com o resto das células tronco depois que, né, o tratamento é feito e tal? A gente vai jogar fora, mas isso não é um novo tipo de vida? E aí, como é que fica? Então, cai às vezes, né, no mesmo esquema, no mesmo conflito do que a clonagem reprodutiva, né? Será que a gente pode brincar com a vida assim? Onde que a vida começa? Será que a gente pode considerar um amontoado de células já uma vida? Então, tem várias questões éticas aí envolvidas. E por último, né, que a gente vai ver aí um recurso da engenharia genética, é a terapia gênica, que é um tratamento no qual a gente insere genes sadios nas células de indivíduos que apresentam alguma doença. E a terapia gênica, gente, está vindo aí com tudo, porque eu trouxe uma notícia aqui para vocês, né, uma notícia recente até, essa notícia aqui é de 2021. E ela conta que em agosto de 2020, a Anvisa aprovou a primeira terapia gênica aqui no Brasil. E olha só que interessante, é para tratar uma forma específica de deficiência visual causada por degeneração da retina relacionada à mutação em um gene, cuja versão normal, né, desse gene é administrada aos pacientes com o objetivo de interromper o processo degenerativo. Então, o que eles fazem? Aquela pessoa, né, aquele indivíduo, ele está apresentando ali uma doença causada por um gene ali mutante que está causando problema, está sintetizando uma proteína errada, ou está deixando de sintetizar. E aí a gente consegue inserir genes sadios para substituir, né, esse gene que está defeituoso. E aí a pessoa é capaz de recuperar, né, ali um movimento, recuperar uma habilidade que ela não tinha, como no caso aqui, né, a deficiência visual. E aqui, né, outra terapia gênica que foi aprovada logo depois foi para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal, a AME. O procedimento compensa a falta do gene do neurônio motor de sobrevivência funcional 1, isso tudo aqui é o nome do gene, tá, gente? Aí a gente abrevia eles, aí ficou SMN1, que leva à perda progressiva dos neurônios responsáveis pela respiração, deglutição e locomoção, entre outros. Então imagina só o quão legal que deve ser uma pessoa ali que está perdendo o movimento, está perdendo a autonomia dela, e graças à terapia gênica ela consegue recuperar. Ela consegue, né, se recuperar. E essa terapia gênica, gente, tem alguns problemas, assim, porque, né, como é que você consegue inserir ali um gene sadio em milhões e milhões de células que estão com um gene ali mutante defeituoso? Como é que você faz isso? Geralmente, eles usam vetores também, e esses vetores podem ser vírus, né? Porque vírus são parasitos intracelulares obrigatórios, eles têm que entrar na célula
e eles usam a célula para se reproduzir. Então, uma forma que eles encontraram para poder inserir genes sadios é modificar aquele vírus geneticamente. Aí, ó, organismo geneticamente modificado. O vírus se torna um OGM. Você insere, né, ali o gene de interesse, né, um gene sadio que você quer que o ser humano tenha. O ser humano, né, que está com problema, que quer que ele tenha. E esse vírus, ele vai invadir aquelas células doentes, né, especificamente, e ele vai se reproduzir ali jogando, né, o material genético que vai sintetizar, né, ali a proteína, o gene que vai sintetizar a proteína corretamente. E aí a pessoa passaria, né, o DNA da pessoa, das células, né, daquela pessoa, passariam a sintetizar a proteína que não conseguia antes. Então é assim que funciona a terapia gênica. Por enquanto a aula é só isso. É bem interessante esse assunto, gente, porque é muito atual, uma coisa assim de 20 anos. Isso na ciência é considerado atual, tá, gente? É uma coisa de 20 anos pra cá. E talvez caia aí, né, no Enem, caia em prova do PISME, pode até cair na redação. Então é importante que vocês estejam atualizados quanto a isso, tá bom? A aula vai ficando por aqui. Façam as atividades do PET. Qualquer coisa, podem pedir ajuda para mim. Eu estou disponível aí para vocês. Até a próxima aula.